Homens desesperados tomam atitudes extremas. Prova disso foi a ousada fuga de prisão em Chicago, em 1988. Victor Thomas, detento acusado de 3 assassinatos na Califórnia, aguardava julgamento no complexo penitenciário do condado de Cook. Quando esculpiu uma barra de sabão e a pintou de preto para parecer uma arma, apontou-a para a cabeça de um policial e o obrigou a tirar o uniforme. Ele disse: "Estou enfrentando de 25 anos a prisão perpétua. Eu te mato em 1 minuto." Então, ele vestiu as roupas novas e saiu pela porta, e para garantir, também pegou a carteira do policial. Logo, o rádio da polícia começou a chiar com relatos de que o detento estava armado com um 357 Magnum, obviamente um que cheirava muito a cítrico. Eles foram atrás dele, determinados a pegar o sujeito, mas Tomás era rápido. Ele escapou, mas a televisão disse que Tomás estava armado e era perigoso, sem citar a arma de sabão. Dias depois, um policial rodoviário bateu no vidro de um carro por dentro. Victor Tomás dormia profundamente, e assim seu sonho de liberdade se transformou em um pesadelo. Aparentemente, ele era uma espécie de artista, disse um detetive. Um artista que agora está envelhecendo na prisão, como disse certa vez um famoso diretor de presídio. Tem caras que simplesmente não dá para alcançar. O próximo era inalcançável. Número 19. Blaze Ayres, 28 anos, decidiu que já tinha tido o suficiente da cadeia do condado de Jackson, Arizona. O plano de fuga dele era simples: abrir um buraco no teto durante o recreio e rastejar para fora. Mas, como muitos outros citados neste vídeo, Ayres deveria ter planejado melhor. Primeiro, ele fazia muito barulho enquanto a poeira caía na sala. Segundo, deveria ter calculado seu peso em relação às telhas do teto. Os policiais logo estavam embaixo, armas apontadas para cima, esperando Ayres descer. Gritaram para ele se render, mas ele não quis. Ele continuou e então, de repente, caiu e aterrissou bem aos pés dos policiais. E para sua sorte, isso aconteceu na sala de registro. Então, de volta ao ponto de onde começou, Ayres não era o tipo de homem que desistia de uma boa briga. Por isso, foram necessários alguns disparos de taser para fazê-lo entender a situação. A tentativa de fuga dele rendeu uma nova acusação de dano ao patrimônio, além da acusação de agressão que já tinha o levado para a cadeia em primeiro lugar. A questão sobre esta próxima história é: até onde você iria para sair da prisão 18? No inverno de 1987, William Edward Sherburne não ficou impressionado com a mais nova prisão de segurança média de Oklahoma, o Centro Correcional James Crabtree. Ele decidiu sair pelo caminho sujo, escondeu-se num saco de lixo e esperou ser levado para a lixeira. Logo, ele se viu em meio a um monte fedorento de lixo dos presos. Foi um pesadelo e estava escuro, então ele só se limpou e caminhou calmo para sua liberdade, ou assim pensava. Como muitos presos, Sherburne não tinha autocontrole. Ele estava encarando 25 anos atrás das grades por agressão e lesão corporal com uma arma perigosa, e isso ainda por cima de uma pena simultânea de 20 anos por obter mercadorias sob falsas pretensões. Em resumo, ele estava ferrado e fugiu, mas errou ao não ativar o modo furtivo. Ele viu uma mulher abastecendo, esperou ela pagar, correu até ela, a derrubou e fugiu dirigindo para Oklahoma City. O nome dele foi anunciado em todos os rádios da polícia, e logo houve uma perseguição em alta velocidade, que terminou com sua prisão após bater o carro. Depois, ainda foi acusado de fuga e roubo de veículo. Vamos levar a sério e ver o que acontece quando a fuga vira algo ainda mais brutal aos 25 anos. Número 17. Se há uma regra para fugitivos, é ser discreto. Mas na Londres do século XVIII, Jack Sheppard ignorou isso. Jack, cansado da casa de correção e dos baixos salários, tornou-se criminoso habitual. Em 1723, ele foi flagrado furtando carteiras com sua cúmplice e mandado para uma prisão de segurança máxima. Jack e a mulher, trancados juntos na cela, limaram as algemas e usaram lençóis para descer pela parede. Jack virou herói dos pobres, após vida difícil e indomável. E ao arrombar casas ou assaltar carruagens, como salteador de estradas, era educado e evitava a violência. Agora chamado de Jack Honesto e Jack Cavalheiro, ele foi novamente capturado e ficou no Old Bailey enquanto o juiz o sentenciava à morte. Sem problemas, ele tirou a grade da janela da prisão de Newgate. Disfarçado de mulher com roupas contrabandeadas por amigos, voltou ao que fazia de melhor: roubar. Mas Jack tinha um grande problema: não conseguia evitar a bebida e era fraco por mulheres. Ele voltou às tavernas de Londres para beber e foi preso novamente. Desta vez,
prenderam seus ferros de perna ao chão. Jack aproveitou uma confusão após um colega ter a garganta cortada e, como um Houdini, abriu as fechaduras com os ferros de perna ainda nos tornozelos. Ele atravessou 6 portas gradeadas e desceu uma parede de 18 metros. Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, disse que só o diabo podia estar ajudando Jack. Ninguém jamais escapara daquela prisão assim. Agora herói popular, Jack se disfarçou de mendigo e roubou roupas de um rico. De repente, ele virou um dandy com relógio de bolso, peruca, terno de seda e espada de prata. Mas as tentações de Jack retornaram. Ele se embebedou com 2 prostitutas e foi preso enquanto vivia solto. Desta vez, ele ficou sob vigilância 24H no castelo-prisão, com 300 libras de ferro e sentença de morte. Novamente, seus fãs pediram ao rei que o enviasse às colônias inglesas, mas não conseguiram desta vez. Jack foi enforcado por uma corda enquanto 1/3 de Londres bebia celebrando sua vida e ouvia o desfecho. Ele havia escondido um canivete no casaco. O plano dele era cortar a corda no meio da execução e depois desaparecer na multidão de fãs adoradores. Jack enfrentou a lei e a lei venceu. Como você verá, isso geralmente acontece, até mesmo com os melhores. Número 16, Pascal Pallet. Detém o recorde de mais fugas de prisão com helicóptero. Com histórico no crime organizado francês, ele tinha conexões no submundo. Quando foi preso em 1999 após a morte de um segurança em assalto a carro forte, ele não planejava ficar muito tempo na prisão. Ele fez o amigo pousar um helicóptero na prisão e fugiram, deixando os detentos chocados. As autoridades, envergonhadas, prometeram capturar Pascal. 2 anos depois, pai deixou as autoridades ainda mais envergonhadas ao usar o helicóptero para resgatar amigos da mesma prisão. 3 homens fugiram com o pai, mas foram capturados 3 semanas depois. Para evitar riscos, os franceses mantiveram pai sob vigilância rigorosa e confinamento solitário, transferindo-o regularmente para impedir fugas. Ele era o prisioneiro mais vigiado do país, escrevendo cartas ao governo reclamando que seu encarceramento era uma forma de tortura. Ninguém jamais pensou que ele escaparia, mas pai gostava do desafio. E conseguiu. Em 2007, enquanto policiais relaxavam no dia da Bastilha, amigos de pai sequestraram um piloto e o forçaram a voar até o telhado do presídio. Armados, os homens invadiram o bloco de isolamento, tiraram pai e libertaram o piloto ileso. A França ficou impressionada com esse homem incrível. Os homens fugiram para o interior e alugaram uma casa de luxo, dizendo aos vizinhos que eram esportistas de férias das corridas. Seus anfitriões, sem perceber que eles eram assassinos e alguns dos maiores traficantes de drogas da França, os convidavam para suas casas para jantares de 5 pratos e vinho Borgonha, enquanto os homens contavam histórias de suas grandes aventuras esportivas. No dia em que os homens foram chamados para cavalgar os cavalos dos vizinhos ricos pelos vinhedos da Côte d'Aron, a polícia francesa chegou fortemente armada. Um sujeito suspeito do submundo francês havia avisado a polícia. Os homens foram presos sem que nenhum tiro fosse disparado, enquanto os policiais encontraram grandes quantias de dinheiro, armas e mercadorias roubadas. Pai ficará muito tempo preso, mas desta vez as autoridades francesas mantiveram seu paradeiro em segredo e proibiram visitas. Agora você viu artistas da fuga franceses e britânicos. Vamos ver um americano que driblou o sistema, mas acabou sofrendo uma cesta decisiva nos últimos segundos. Em 1998, o detento texano Stephen J. Russell foi transferido para um hospício após o juiz sentir pena dele. O vírus da imunodeficiência humana dele tinha evoluído para a síndrome da imunodeficiência adquirida e parecia que seus dias estavam contados. O Departamento de Justiça Criminal do Texas recebeu uma carta. O pobre Stephen tinha batido as botas, mas esse cara tinha feito carreira mentindo. Ele era um vigarista de primeira. Sua primeira sentença de prisão no início dos anos 90 veio depois que ele fingiu um acidente e cometeu fraude de seguro. Stephen não gostava de ficar preso, então conseguiu roupas na prisão de baixa segurança, fingiu ser agente do FBI e saiu livre. Não durou muito e ele acabou cumprindo sua sentença. Mas, uma vez fora, ele fez o que sabia fazer de melhor. Ele mentiu. Ele falsificou vários documentos sobre sua formação e experiência, conseguindo um cargo de diretor financeiro em uma empresa de gestão médica. Lá, ele desviou 800 mil. Infelizmente, ele foi pego, e com uma fiança de 950 mil, não parecia que ele conseguiria pagar a fiança. Então, ele simplesmente ligou para o tribunal, fingindo ser o juiz, e conseguiu reduzir para uns muito mais acessíveis 45 mil. Ele sumiu e não voltaria, mas reapareceu após uma caçada policial. Agora,
foi condenado a 45 anos em segurança máxima. Ele usou o corante de um monte de canetas marcadoras para transformar um uniforme de prisão no que parecia ser um jaleco de médico. Stephen passou pelos guardas e equipe médica, saindo pelo portão da frente enquanto helicópteros o buscavam. Depois, bateu a porta de uma casa e fingiu um acidente de carro, juntando-se ao seu namorado. Depois, ele foi para o Mississippi para se estabelecer, mas acabou sendo pego novamente e recebeu mais 45 anos de prisão. Desta vez, ele foi colocado sob vigilância rigorosa, mas ele tinha um plano perfeito. Achou que adoeceria. Após semanas de laxantes, emagreceu muito como um grande vigarista. Após ler sobre os sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida, ele fez seus registros médicos parecerem um diagnóstico de vírus da imunodeficiência humana. Com a máquina de escrever da prisão, ele fez várias ligações para informar sobre um programa de tratamento inexistente. Convenceu o juiz de que ele precisava de cuidados paliativos do hospício. Stephen telefonou para a prisão com a notícia da morte dele. Depois, falsificou um atestado de óbito e enviou aos tribunais do Texas. Stephen sabia escapar, mas não conseguia se manter fora. Depois de pegar um fax, ele foi preso mais uma vez, e desta vez pegou 144 anos 23 horas por dia em confinamento solitário. Ele tinha um quociente de inteligência de 163, então você deve se perguntar, por que ele simplesmente não deixou o país? Stephen era inteligente, mas obviamente não era muito flexível. Esse homem era o mais flexível do mundo. O sul-coreano Choi Gap-bok, número 14, foi preso em 2012 por roubo. Ele não era um criminoso endurecido, mas sabia flexionar o corpo. Fora instrutor de yoga por mais de 20 anos. Na cadeia, ele dobrou o corpo e escorregou pela abertura de comida na porta da cela, usando uma pomada para a pele. Ele conseguiu passar seu corpo de 1,62 metros e 52 quilos por um buraco de apenas 15 centímetros de altura e 45 centímetros de largura. Ele deixou travesseiros e roupas debaixo do cobertor para parecer que estava dormindo. Levou apenas 34 segundos. Com a fama instantânea, a mídia o apelidou de Houdini coreano, mas as autoridades não gostaram. Iniciaram uma caçada, e ele foi capturado após 6 dias. A questão é que as autoridades deveriam saber disso. Anos antes de toda essa fuga, ele já tinha escapado pelas grades de um ônibus que transportava prisioneiros. Esse cara foi um dos fugitivos de prisão mais azarados dos anos 1980, número 13. As prisões chilenas estavam superlotadas devido ao presidente Augusto Pinochet, que governou o país torturando e matando opositores. Os chilenos não suportavam mais isso. Em 1986, guerrilheiros urbanos emboscaram o Mercedes-Benz blindado de Pinochet. Eles dispararam rajadas de metralhadora e usaram lançadores de granadas propelidas por foguete. 5 seguranças de Pinochet morreram e 11 ficaram feridos, mas ele sobreviveu com poucos arranhões. Já era um tirano e reprimiu com força, enviando dezenas de pessoas para a prisão, muitas delas após confissões extraídas sob tortura. Em 1990, cerca de 50 prisioneiros políticos decidiram fugir, escapando à noite por um túnel de 90 metros sob a cadeia pública de Santiago. Um homem ficou preso no túnel por ser muito gordo. 6 foram capturados logo em seguida e o resto conseguiu fugir. Em transmissões de rádio, relataram terem sido presos e torturados injustamente e se gabaram. Hoje recuperamos nossa liberdade, sem mencionar o amigo gordinho. Vamos ver uma das melhores fugas de prisão da história, mas com o pior final, número 12. Em 24 de março de 1944, 76 oficiais aliados fugiram do campo alemão Stalag Luft 3. Foi um feito incrível, mas as coisas ficaram sombrias. Os nazistas achavam ter um campo à prova de fugas, mas os prisioneiros aliados discordavam. Oficiais britânicos e prisioneiros do Canadá, Austrália, Polônia e outras nações aliadas decidiram fugir após suportarem fome e espancamentos. Durante meses, eles cavaram túneis secretamente. 3 deles foram chamados de Tom, Dick e Harry. A lógica deles era simples. Se os alemães encontrassem um, jamais imaginariam que havia outros. Enquanto os homens andavam pelo campo, deixando cair terra dos bolsos, outros subornavam os guardas, costuravam uniformes alemães e falsificavam documentos. Eles tinham que cavar além da cerca dupla de arame farpado e das torres de vigilância, onde ficavam guardas com holofotes e metralhadoras. Construíram uma prensa tipográfica e falsificaram milhares de documentos. Cavar um túnel era uma coisa, sobreviver na fuga era outra. Os túneis eram extensos e profundos, então criaram bombas de ar com sacolas de kit e usaram latas de leite vazias como tubos. Foi uma solução brilhante de engenharia.
Após descobrirem o túnel Tom, abandonaram o Dick e focaram no Harry. Naquela noite de março, os homens fugiram para a floresta. O 200, mas tudo deu errado. No avistar do 77º homem, as sirenes tocaram e os alemães ficaram furiosos. Milhares de soldados, policiais e agentes da Gestapo se juntaram à caçada. Hitler queria fuzilar todos os fugitivos, mas foi dissuadido por seus oficiais, que alertaram sobre a propaganda negativa. Ao final, 50 recapturados foram executados. Os alemães os fuzilaram durante a marcha de volta ao campo, alegando que tentavam fugir. 3 homens conseguiram escapar. Foram para a Suécia e um chegou à Espanha. O governo britânico classificou as execuções em massa como carnificina a sangue frio. Após a guerra, 13 oficiais da Gestapo foram enforcados por seu envolvimento nos assassinatos. Se você acha que isso foi ruim, não chega nem perto do que aconteceu na Austrália. Em agosto de 1944, mais de 1.100 prisioneiros de guerra japoneses em um campo próximo a Koura, Nova Gales do Sul, Austrália, decidiram que não aguentavam mais. Para eles, ser prisioneiro de guerra era a maior vergonha. Muitos achavam mais honroso morrer tentando fugir do que ficar preso. Em seguida, ocorreu a fuga de prisão mais sangrenta da história. Armados com facas caseiras, porretes e qualquer coisa que pudesse ser usada para golpear, apunhalar ou arremessar, eles correram em direção a cercas de arame farpado, jogaram cobertores por cima e esperavam conseguir atravessar antes de serem abatidos a tiros. O campo era caótico, abrigando mais de 2.200 prisioneiros japoneses, 14.700 italianos e 1.600 alemães. Os guardas eram jovens e inexperientes, e os japoneses achavam que não conseguiriam nos deter. Então começaram os gritos "Bonsai", enquanto as sirenes tocavam e centenas de homens avançavam contra as armadilhas. Alguns atacavam os guardas com fios para estrangular, outros usavam porretes com pregos. Quando as metralhadoras Vickers dispararam, era como derrubar pinos de boliche. Homens caíam um após o outro. Só 359 prisioneiros de guerra escaparam. Muitos que falharam optaram pela morte. Todos foram recapturados em 10 dias por medo da vergonha e de serem pegos. Muitos morreram e outros preferiram a vergonha até a morte. 4 soldados australianos também morreram. Foi um banho de sangue. Os tempos mudaram. Hoje, fugitivos são tão burros que postam vídeos nas redes sociais. Número 10. Em maio de 2025, 10 homens fugiram de uma prisão em Nova Orleans por um buraco após removerem um vaso sanitário e pularem a cerca de arame farpado. Eram criminosos perigosos e violentos. Quando a polícia chegou e viu o vaso sanitário faltando, encontrou uma mensagem de despedida. Fácil demais, kkk, com direito a um erro de ortografia. Todos os homens tinham amigos do lado de fora que os esconderam e alimentaram, mas um deles em especial foi muito ousado. Ele se filmou em casa e postou os vídeos nas redes sociais pedindo ajuda ao rapper Lil Wayne e ao presidente Donald Trump. Parece que ele não tinha muita esperança de continuar livre, no entanto, implorando por ajuda quando inevitavelmente fosse recapturado. Ele foi o 9º homem capturado, enquanto Derek Groves mostrou grande habilidade para fugir da polícia. O caso ganhou destaque na mídia, com milhares de delatores ajudando na captura de Groves, assassino de 2 homens no Mardi Gras de 2018. Esse cara tinha vantagem injusta. Era policial número 9. Grant Harding foi chefe de polícia em Gateway, Arkansas, e era um tirano na pequena cidade de 200 habitantes na fronteira com o Missouri. Ele já havia agredido uma professora no banheiro de uma escola primária. Depois, cometeu um assassinato. Ao ser preso, passou a ser chamado de Diabo dos Ozarks. Em maio de 2025, ele fugiu da prisão North Central Unit, sendo considerado armado e perigoso, e metade do estado o procurava. O escritório do xerife pediu que todos trancassem as portas e permanecessem atentos. Uma irmã da vítima disse não acreditar que o sociopata será capturado com vida. Uma semana e meia depois, ele foi capturado após uma briga sem tiros. Hoje, é difícil se esconder. Uma lição aprendida por 2 jovens empreendedores no Reino Unido, em 2017, número 8. Precisamos reconhecer o esforço desses 2 prisioneiros. Eles dividiam uma cela na Her Majesty's Prison Pentonville, um preso por roubo e o outro por vários crimes violentos, incluindo agredir um policial. Um homem perigoso, mas muito inteligente. Eles estavam no bloco G, onde um detento foi assassinado antes da fuga, tornando o ambiente nada agradável. Na manhã da fuga, os agentes chamaram pelos presos e não houve resposta, embora pela portinhola parecessem dormir profundamente. Mas olhando mais de perto, os caras espertos tinham enchido os lençóis com roupas e alimentos para criar a ilusão de corpos.
Observando ainda mais de perto, os agentes perceberam o verdadeiro truque. Os homens cortaram as grades da cela externa usando ferramentas de corte que conseguiram de alguma forma. Em seguida, seguiram em direção a uma janela gradeada para sair da prisão. Eles então usaram um lençol para descer por um poste de câmeras de segurança, mas um deles se machucou enquanto descia pelo poste. Quando os policiais o acharam na casa da irmã, ele estava de cabelo pintado e com a perna quebrada. O outro foi capturado 6 dias depois, aumentando suas sentenças de 5 e 10 anos. Como verá, não surpreende que caras escapem das prisões britânicas, que não mudaram em 250 anos. Número 7, a prisão de Wandsworth é uma das maiores do Reino Unido. Construída em 1851, ela lembra um filme de terror vitoriano, sórdida, perigosa e muito deprimente. Então, em 2023, um homem chamado Daniel Khalif decidiu fugir. Ex-engenheiro de redes e ex-soldado do exército britânico, ele virou espião para o Irã e teria repassado segredos comerciais após afirmar à inteligência iraniana que era do Military Intelligence 6. Em setembro, enquanto aguardava a sentença, ele trabalhava nas cozinhas da prisão com chapéu de chefe e calças xadrez. Em um momento, fazia sanduíches de carne misteriosa. No seguinte, havia sumido. Os policiais ficaram atônitos, sem saber que Khalifa usou lençóis e cintas para se esconder sob um caminhão de entregas. Era um grande criminoso. Como era para o Estado britânico, aeroportos foram colocados em alerta e policiais vasculharam Londres. Ele era inteligente, mas não bom fugitivo. Dias depois, policiais o viram rondando o Grand Union Canal em Northolt. Com armas de choque, ordenaram que se deitasse no chão. No bolso, havia um celular com mensagem a um contato iraniano. "Estou esperando." Ele foi levado à prisão de Belmarsh. Não é tão ruim quanto Wandsworth, mas ali estão os criminosos mais perigosos. Ele cumpre 14 anos de prisão. O que aprendemos até agora? Mantenha um perfil discreto, não fique bêbado, não poste no Instagram, não visite familiares e amigos próximos. E, pelo amor de Deus, saia imediatamente da área de onde você escapou. Mas alguns homens simplesmente não escutam. Número 6. Frank Mitchell era um daqueles gangsters à moda antiga de Londres nos anos 50 e 60. Sua criação foi um verdadeiro mosaico de surras, reformatórios e agentes penitenciários, tratando-o como um saco de pancadas humano. Após ferir o rosto de um guarda com uma faca, os tribunais consideraram o jovem mentalmente deficiente e o internaram em um hospital psiquiátrico. Mas ele ficou quieto? Claro que não. Ele fugiu com 2 caras e roubou as roupas de um homem, usando uma barra de ferro para convencê-lo. Quando os policiais o alcançaram, ele avançou com 2 cutelos, tentando atingi-los no rosto. Eles o internaram no Broadmoor, manicômio para criminosos violentos da Grã-Bretanha. Frank não aceitou e fugiu logo depois. Fiel ao seu estilo, ele invadiu a casa de um casal de classe alta e os manteve como reféns com um machado em suas gargantas. Depois disso, ele ganhou o apelido de Homem do Machado Louco. Frank era muito bom em fugir, mas péssimo em se manter foragido. Eles o pegaram e o mandaram para a prisão HM, Dartmoor. Muros de pedra sobrepostos, vigiados por guardas armados. Esse lugar engolia prisioneiros desde o início do século XIX, mas Frank, ele parecia gostar. Ele se acalmou. As autoridades acharam que tinham conseguido um avanço. Era só dar a ele um periquito para cuidar, e talvez ele não tentasse cortar nossas cabeças. Com o tempo, ele pareceu aceitar a prisão, e passou a sair para os pântanos, onde tomava cerveja em pubs do interior. O diretor disse: "Continue assim, Frank. Vou pedir sua libertação antecipada." Um dia pediu para alimentar os pôneis, e Frank sumiu. Mal sabiam eles que ele tinha a ajuda dos notórios gêmeos Kray, violentos gangsters de Londres, e mal sabiam os gêmeos Kray que tinham mordido mais do que podiam mastigar. Logo, tabloides britânicos e o público exigiam pôneis e pássaros do homem mais violento da Grã-Bretanha, levando a uma grande caçada. Enquanto isso, Frank estava de volta às suas velhas artimanhas, agindo como um lunático e deixando os Kray nervosos, e sendo os cavalheiros que eram, a solução deles foi simples: matá-lo. Em 1966, capangas dos Kray deram 12 tiros nele, encerrando a história do Homem do Machado Louco. Um dos Kray depois admitiu que ajudar Frank a fugir foi um dos maiores erros de sua vida, embora o corpo dele nunca tenha sido achado. A moral da história é: se um psicopata perturbado parece satisfeito com seus pássaros, deixe-o em paz. Número 5 em 2022. Casey White aguardava julgamento por homicídio qualificado quando fugiu da cadeia do condado de Lauderdale, em Florence, Alabama, com a ajuda de uma agente penitenciária, Vicky White, sem parentesco. O histórico criminal de Casey era uma lista de violências, incluindo esfaquear uma mulher de 59 anos até a morte. Ele era mau,
mas Vicky foi flagrada pelas câmeras levando Casey, algemado, até um carro da polícia, parecendo uma transferência comum. Ela disse que estava levando ele para o tribunal do condado, mas, na verdade, ela tinha acabado de vender sua casa por um valor bem abaixo do mercado e estava saindo da cidade. Os investigadores depois descobriram que ela e Casey tinham um caso secreto na cadeia. Eles cruzaram os Estados Unidos em carros roubados, hospedando-se em motéis baratos, enquanto o caso assustava americanos em suas casas. Após um mês foragidos, eles se envolveram em uma perseguição policial em alta velocidade. O Cadillac foi atingido e saiu da estrada. Casey saiu com as mãos para cima, gritando: "Por favor, ajudem minha esposa! Ela atirou na própria cabeça, não fui eu." Vicky morreu algumas horas depois, sem suportar a vergonha. Casey foi acusado pela morte dela e fez um acordo judicial. Passará o resto da vida na prisão. O surpreendente é que 56 anos era 20 anos mais velha que ele. Ela foi agente penitenciária por 17 anos e já ganhou o prêmio de funcionária do ano. Após um casamento violento, ela se apaixonou pelo homem errado do trabalho, que tinha 2,06 metros e tatuagens supremacistas brancas. A solidão pode causar efeitos estranhos, como a prisão. Por isso, esse cara explorou seu lado criativo. Número 4. O ohioano John Parsons. Era um ladrão habitual que em 2005 participou de uma perseguição que resultou na morte de um policial em um beco. Com uma sentença de prisão perpétua pela frente, John decidiu na cadeia do condado de Ross ser criativo. Ele fez uma corda de fuga com lençóis e papel higiênico, escondendo-a em uma parede reparada com pasta de dente e Jolly Rancher. E lá foi ele, sumindo na escuridão, deixando muita gente envergonhada para trás. E o FBI oferecendo uma recompensa de $125 mil. Mas John era esperto. Ele usou suas habilidades de sobrevivência para fugir da caçada nacional e só foi encontrado 3 meses depois em uma cabana improvisada na floresta. John foi transferido para uma prisão de segurança máxima e permanece preso. Provavelmente queria ter seguido carreira no artesanato. O próximo cara deveria ter sido a terceira drag queen. O condenado, 55 anos, estava cansado da vida na prisão suja em Honduras e decidiu fugir. O plano era simples: esperar o horário de visitas, vestir-se de mulher e sair com as esposas e filhas. Correndo o risco de ofendê-lo, ele não era a melhor mulher. Ele parecia um viciado de peruca e vestido, e os guardas pensaram o mesmo ao vê-lo. Engraçado. Argeta errou ao não treinar o andar feminino e ao falar com voz muito grave. Dom Chico, como era chamado pela gangue, logo voltou algemado, com blush e esmalte borrados. Um desperdício. Se acha que isso não ocorre nos Estados Unidos da América, pense de novo. Em 2023, 2 homens acusados de drogas e armas fugiram do Centro Correcional da Filadélfia após cortar uma cerca. Um deles, Nasir Grant, de 24 anos, contou com uma ajudinha de algumas amigas e logo se viu podendo andar pela rua sem nenhuma preocupação no mundo. Ele, sendo muçulmano e tendo amigos da mesma fé, conseguiu facilmente uma vestimenta e lenço muçulmanos. Porém, os policiais não se deixaram enganar. Ele estava saindo de uma casa quando, com armas apontadas para ele, nem sequer se preocupou em tentar soar como uma mulher. Amin Hurst, 18 anos parceiro de fuga, era procurado por 4 assassinatos. Ele foi capturado 10 dias depois e, em 2024, condenado por todos esses assassinatos. Fim de jogo. Essa fuga seguinte parece coisa de Hollywood. Primeiro, todo mundo sabe: ser pego vendendo drogas na Indonésia é um problema muito sério. Kai Changpen, um chinês, tentou contrabandear anfetamina em 2020 e enfrentou pena de morte. Ele cavou por 8 meses com cinzel, chave de fenda e colher de pedreiro. Ele cavou sozinho um dos túneis de fuga de prisão mais impressionantes, 30 metros de comprimento e 20 de profundidade. De lá, chegou aos esgotos e logo corria como um rato entre fezes e sujeira, deixando a sentença de morte para trás. Devia estar fedendo muito. A morte é um grande motivador. A polícia informou à imprensa que não era a primeira vez dele, pois já tentara fugir de uma cela cortando a parede. As autoridades indonésias estavam desesperadas, pois perderam muito prestígio. Kai era importante e foi preso com quase 140 quilos de drogas. Talvez ele tivesse conexões, porque ficou desaparecido por meses. Mas, como as coisas costumam acontecer, ele acabou sendo encontrado escondido em uma fábrica e estava morto. Foi o que as autoridades disseram. Não havia nada suspeito e que Kai estava deprimido. Agora, confira tentativas idiotas de fuga da prisão ou clique neste vídeo.